O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou ter grandes chances de os Estados Unidos usarem a Lei Magnitsky para sancionar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Ele respondeu a um questionamento feito pelo deputado Corey Mills durante a audiência do Comitê de Relações Exteriores do Partido Republicano. Em sua pergunta, Mills afirmou que o Brasil tem vivenciado episódios de, aspas, censura generalizada e perseguição política, fecha aspas, impactando indivíduos em solo americano. Na resposta, Rubio afirmou que, aspas, o uso da lei Magnitsky está sob análise neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça, fecha aspas. A lei foi criada para punir qualquer autoridade que viole direitos humanos no mundo. Como punição, os atingidos pela lei ficam proibidos de entrar nos Estados Unidos e têm os ativos financeiros congelados em instituições americanas. O ministro Gilmar Mendes, do STF, reagiu em suas redes sociais à possibilidade de sanção dos Estados Unidos contra Moraes. Abro aspas. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. A regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui, e aí Gilmar Mendes escreve errado, né, porque a regulamentação e o estabelecimento constituem, mas ele botou constitui, elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal, fecha aspas. Em primeiro lugar, muita gente fica com esperança de que algo mude na decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento principalmente da trama golpista, do 8-1, mas principalmente da trama golpista, que é o que envolve diretamente Jair Bolsonaro. Quando eu falo muita gente fica com esperança, são, em geral, os bolsonaristas ou as pessoas que acreditam que isso possa trazer algum tipo de resultado que faça com que Jair Bolsonaro não seja condenado. No entanto, essas decisões, Duda Teixeira, elas se referem apenas a sanções contra o Alexandre de Moraes e relativas aos Estados Unidos. Quer dizer, é a entrada dele lá, é o que ele possa ter lá, não muda em nada votos e decisões do Supremo, certo? Certo, não muda em nada. Em relação a esse julgamento da trama golpista, me parece que os ministros do STF já têm a cabeça muito feita, né? E o que pode mudar também, o Gilmar Mendes joga com essa cartada aí da soberania, isso não afeta, mesmo que aconteça, né, que sejam aplicadas sanções contra o Alexandre de Moraes, isso não afeta a soberania do Brasil. Aqui o governo brasileiro vai continuar exercendo o seu poder em todo o território brasileiro, coletando impostos, punindo os criminosos. Isso não altera nada, é uma questão individual em relação ao Alexandre de Moraes. Então, se ele quiser viajar, ir para Nova York, em algum evento lá do LIDE, alguma coisa assim, ele não vai poder, né? Talvez, se ele tem alguma conta num banco americano, isso possa ser congelado, mas é uma questão, essa lei Magnitsky é uma punição contra indivíduos, né? O que eu acho que muda um pouco, se a gente olhar o histórico da lei Magnitsky, é que ela vai muito para pessoas que cometem violações graves de direitos humanos, geralmente em ditaduras. Então, o Magnitsky, né, que dá nome à lei, era um advogado que denunciou alguns casos de corrupção, foi preso, torturado, envenenado, espancado e morto na cadeia da Rússia. Então, essa lei surge, ela, aliás, é sancionada pelo Barack Obama, do Partido Democrata, para punir os responsáveis pela morte do Sergei Magnitsky, né? E depois tem outros casos, o caso do Navalny, o Maduro também vai ser punido, tem dirigentes cubanos que são punidos geralmente por causa disso, né? Por prisões, por tortura, por repressão. E aí, essa aplicação a Moraes, provavelmente eles estão analisando a questão da liberdade de expressão, né? Censura. Vamos lá que Alexandre de Moraes é o principal protagonista dos atos de censura no Brasil. A gente tem no Brasil a censura judiciária, né? Não é uma censura que parte do executivo, é muito mais
do judiciário, né? E que tentou ali, fez várias medidas, processos contra empresas americanas, exigindo medidas também da justiça americana, né, que disse que não ia acatar. E aí você tem uma reação dentro do Congresso americano para que se faça alguma coisa, mas mesmo que isso seja feito, é contra o Moraes. O que o Gilmar Mendes está fazendo é meio que falar, aumentar o tamanho da coisa, e aí se é uma questão mesmo de soberania, aí ele joga essa batata quente para o executivo, né? Porque é o Lula, é o Itamaraty que vão ter que depois falar com o governo do Trump para tentar resolver a situação. E aí, Felipe, é aí que está o risco maior, né? A gente sabe que o Trump está nessa de tarifaço, né? Está tomando medidas contra outros países, fez agora o presidente da África do Sul passar vergonha lá no Salão Oval da Casa Branca. Então, é um problema que pode pôr o Brasil, de repente, no meio, ali na frente do Trump, pronto para a gente tomar uma paulada. E a bancada do PT na Câmara também reagiu à declaração de Marco Rubio e divulgou uma nota em defesa de Moraes. Nós separamos alguns trechos do texto. Pode colocar na tela, produção? Aspas, a bancada do PT na Câmara manifesta repúdio às gravíssimas declarações de ameaças de sanções feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decorrência de sua atuação firme contra os golpistas que tentaram abolir a democracia no Brasil, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é uma nação soberana que pauta suas relações externas com base nos princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos e da igualdade entre os Estados. Reafirmamos nosso repúdio a qualquer tentativa de interferência externa em assuntos internos do país, especialmente quando se trata de decisões judiciais que visam proteger o Estado democrático de direito. O STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está avançando no julgamento contra os responsáveis pela conspiração de golpe antidemocrático que culminou em 8 de janeiro de 2023 em ataques terroristas às sedes dos três poderes. A data ficará marcada como uma tentativa brutal de destruir a democracia no Brasil. Fecho aspas. Daí, o PT é bastante alinhado ao Moraes, como a gente tem visto aí desde o começo do governo, principalmente. Saiu matéria dizendo que o Moraes reclamava que o Lula não o recebia, que isso tinha acontecido, se não me engano, num casamento do filho do Luiz Felipe Salomão, então Corregedor Nacional de Justiça. Depois disso, o Lula recebeu o Moraes, indicou 2 amiguinhos aliados do Moraes ali para o TSE, o Moraes ficou feliz da vida e tinha outro favorito para a vaga no STF, mas passou a defender os indicados pelo Lula, Cristiano Zanin, depois Flávio Dino, e eles ficaram bastante afinados ali em defesa do PL das fake news, que a oposição chama de PL de censura, além, claro, de toda essa postura contra os bolsonaristas que estão implicados aí nesses processos. A Comissão de Direito Constitucional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também se pronunciou a respeito do caso. Em comunicado, o comitê afirmou que uma eventual punição do governo americano contra o ministro significa uma, aspas, clara violação aos princípios da soberania nacional, fecho aspas. A nota também diz o seguinte, aspas, a OAB Nacional, por meio de sua Comissão de Direito Constitucional, reafirma seu compromisso com a defesa intransigente da soberania brasileira, da autonomia das instituições e da plena observância dos princípios que regem a convivência internacional entre Estados soberanos. Fecho aspas. O que eu sinto falta na OAB, Duda Teixeira, mais até do que qualquer indignação com essa nota, é que não tenha a OAB feito maiores críticas à relatoria do Alexandre de Moraes nesses processos, aos vícios de origem do inquérito das fake news e daqueles que foram decorrentes dele. A gente sempre viu uma OAB bastante contida, mesmo com repercussão negativa de determinadas medidas no Supremo, no próprio meio jurídico. Claro que fora desse grupelho de advogados que, na verdade, são petistas, com diploma de advogados, né? E alguns que topam aderir às narrativas petistas. Eu estou falando, claro, do grupo Prerrogativas. Mas no próprio meio jurídico houve diversas críticas aí à atuação de ministros do STF, a gente tem visto várias reportagens, inclusive, sobre outros pontos, e a gente não vê a OAB ter uma atitude tão incisiva. Agora, quando é para sair em defesa, quando é para fazer média com o tribunal, aí faz rapidinho, né? Muito rápido, no mesmo dia, e adotou completamente essa tese do Gilmar Mendes aí falando de que há um ataque à soberania, né? E ainda que a sanção nem veio ainda contra o Moraes, mas já assumiu o discurso completamente, que mostra que a OAB
é muito mais uma entidade partidária do que uma entidade de classe. E como você comentou, Felipe, tem várias oportunidades aí que a OAB foi cobrada para falar e ficou quietinha, né? O acesso, por exemplo, dos advogados de defesa aos autos, a OAB até soltou algumas notinhas, mas bem sem vergonha, né? Para falar o mínimo ali, né? E outras coisas, né? O Alexandre de Moraes sendo vítima no processo, o relator também que vai julgar, né? Tudo isso eram coisas que a OAB deveria ter se pronunciado e ficou quietinha. Então, muito subserviente ao STF e ao Alexandre de Moraes. E tem um ponto ali da notinha do Lindbergh Farias também que vou chamar a atenção, que ele fala que essa ação da Lei Magnitsky seria contra o Moraes porque ele está conduzindo os processos da trama golpista, né? O que é uma distorção do que está acontecendo, né? A Lei Magnitsky é para violações de direitos humanos, liberdade de expressão, censura, né? E aí, ainda que existem alguns pontos de conexão entre a trama golpista e a censura, mas a censura do Moraes ela foi muito mais ampla que pegar as pessoas envolvidas na trama golpista, né? Foi para todo mundo, até para a revista Cruzoé, aliás, um dos primeiros casos lá do inquérito das fake news em 2019. O primeiro. Na verdade, foi a censura à Cruzoé que colocou na capa lá o codinome de Dias Toffoli nos e-mails internos do Marcelo Odebrecht para executivos da empreiteira. Isso veio a público com todas as provas correspondentes, inclusive depois os próprios vídeos do Marcelo Odebrecht explicando que se referia exatamente ao Dias Toffoli, o amigo do Lula, que era amigo do pai dele, Emílio Odebrecht. Então, o Alexandre de Moraes mandou remover a reportagem do ar. Na época, o decano mais antigo da corte era o Celso de Mello, emitiu uma nota dura contra a censura que acabou constrangendo o Moraes e ele permitiu que a matéria verdadeira voltasse ao ar. Aliás, eu queria aproveitar esse gancho, embora não esteja na nossa pauta, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, porque tem determinados casos que a gente sempre precisa comentar. Eu não sei se eu vou conseguir agora ao vivo aqui puxar, mas é o caso de uma colunista e do jornal Zero Hora que revelaram o salário de uma ex-presidente do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. E ela moveu uma ação por danos morais e, em primeira instância, houve a condenação da colunista e do jornal a pagar R$600 mil, mesmo com a decisão reconhecendo que as informações são verídicas, mas dizendo que não, pela forma como se colocou, pareceu um privilégio imoral e uso de uma linguagem sarcástica, etc. É uma decisão completamente absurda que atenta contra a liberdade de expressão, de crítica e de imprensa. Eles vão recorrer à segunda instância e tomara que essa decisão caia, porque ela não tem a menor razão de ser. Quer dizer, jornalista tem não só o direito à liberdade, mas até o dever de trazer a público determinadas informações sobre as pessoas que ocupam cargos públicos. A sua remuneração é uma delas, principalmente quando ela é absolutamente destoante daquilo que se espera, seja lá por qual razão for. É notícia o contraste entre um salário que chega na casa lá dos... que ultrapassa o teto do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do STF. Isso é notícia, e qualquer jornalista, assim como qualquer cidadão brasileiro, ele tem absoluto direito e liberdade de criticar o fornecimento de uma remuneração acima daquilo que ele julga individualmente correto e acima do teto do funcionalismo público, principalmente, porque aí se evidencia que há algum tipo de privilégio. Mesmo que haja ali os seus penduricalhos, mesmo que haja um pagamento atrasado, etc., a liberdade de criticar, ela é absolutamente prevista na Constituição. Então, fica aqui o nosso registro de indignação em defesa da liberdade de imprensa contra uma decisão de primeira instância que patrulha o jornalismo baseado nos fatos. E seja a crítica feita em cima dos fatos, desde que, obviamente, não haja crimes contra a honra, e não há,
desde que não haja ameaça, e não há, ela é, repito, absolutamente legítima. Quer acrescentar algo, Duda? E o STF, ele serve um pouco como bússola, né, para todos os tribunais brasileiros. Então, se a gente tem o STF como um órgão praticamente de censura, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, mas também na do Flávio Dino, né, que proibiu livros de estarem em circulação, você tem tribunais de primeira e segunda instância tomando decisões mirando o que acontece no STF. E aí a gente começa a ter uma censura mais institucionalizada no Brasil, né? Porque estão todos os tribunais indo na mesma direção. Então é até bom que apareça coisa desse tipo, ou aquela viagem do Pedro Waka, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que veio aqui para apurar justamente os casos de censura. Agora estamos aguardando ele soltar o relatório dele. O caso ao qual me referia da ex-presidente do TJ do Rio Grande do Sul, Iris Medeiros Nogueira, que moveu ação por danos morais contra a jornalista Rosane Oliveira, colunista de política, e o jornal Zero Hora do grupo RBS. Então foram condenados a pagar R$600 mil pela matéria sobre a remuneração da desembargadora, matéria, repito, verídica, e a liberdade existe de se criticar uma remuneração que se considere imoral, que seja. Onde já se viu um país que se diz democrático, onde uma jornalista é condenada e o veículo condenado também por revelar uma informação verdadeira, estabelecer uma crítica ao uso do dinheiro público de uma maneira que se considere imoral, inadequada, que seja. As pessoas podem discordar da crítica, mas a liberdade de que ela seja feita existe. Então fica aqui a nossa solidariedade aos jornalistas envolvidos nessa matéria. Felipe, e no passado, né, o STF era um baluarte da liberdade de expressão, né? Então, os casos que vinham como esse daí da primeira instância, o jornalista era punido e ele entrava com recurso, ia para a segunda instância, depois entrava com recurso de novo e ia para o STF, e o STF aliviava a barra do jornalista, né? Entendia ali que não podia ter censura no Brasil. Hoje a situação é completamente diferente, porque o STF é um órgão censor, né? Então, as coisas até meio que param de subir de instância, porque o jornalista já sabe que é melhor, de repente, pagar essa multa do que recorrer. O mau exemplo vem de cima, e a gente teve o caso que a gente repercutiu também, falamos bastante a respeito, do Gilmar Mendes, que processou o Rubens Valente por um livro que foi feito com base em elementos que apareceram nas investigações, nos relatórios oficiais. Isso subiu para o STF e a turma de amiguinhos do Gilmar acabou legitimando a condenação com pagamento de uma indenização também de centenas de milhares de reais. Uma coisa completamente absurda. Então, fica aqui esse registro. De que o mau exemplo está vindo de cima e a censura, a patrulha, a imprensa está permeando aí outras instâncias do Poder Judiciário. Aliás, Duda, eu lembrei o que eu ia dizer, que era só um complemento sobre o Celso de Mello, que enquanto ele atuou no Supremo Tribunal Federal, teve vários momentos em que eu critiquei votos, decisões, outros com os quais eu concordei, isso é normal. Agora, ele sempre defendeu a liberdade de expressão, de crítica e de imprensa. Isso, para ele, era um pilar. E isso tem faltado na postura de ministros da Corte. Então, a saída dele acabou gerando um efeito dominó aí, que levou o Supremo Tribunal Federal para essa posição, em que agora até um ministro é ameaçado de sanção por um outro país em razão de certas decisões consideradas censura aqui no Brasil e que, eventualmente, atingiram pessoas que ou vivem em solo americano ou que são americanos mesmo, né? Porque teve o caso do próprio Elon Musk e, apesar de todos os problemas do Musk e do modo dele de agir, que resultaram em censura da plataforma inteira, né, para usuários brasileiros, atingindo 22 milhões de usuários do X. Então, tudo muito, muito grave o que está acontecendo.